Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Nós vamos ler o verso 13 e 14, tá bom? 13 e 14. Salmo 103, verso 13 e 14. Que diz assim, Salmo 103, verso 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, pedimos a Ti que na noite deste dia o Senhor possa instruir-nos, ó Deus, por meio de Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, esteja neste momento iluminando cada um de nós que estamos aqui, em especial, ó Deus, aos pais presentes neste lugar, e tantos quanto, ó Deus, irão contemplar também esta mensagem, meu Senhor. Abençoa, Senhor, e faz, ó Deus, com que a Tua palavra possa ensinar a cada um de nós aquilo, Senhor, que o Senhor deseja que venhamos a aprender para glorificar o Teu nome. Ó Deus, que o Senhor abençoe neste momento, Senhor, a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos pensando e refletindo ao longo desses dias passados sobre o que Jesus espera de sua igreja. E como hoje é celebrado o Dia dos Pais, eu resolvi então dar uma pausa nisto, para continuarmos domingo que vem, mas como eu não queria mudar muito a temática, então eu resolvi falar sobre o que se espera de um pai, segundo a Bíblia, tá bom? O que se espera de um pai, segundo a palavra do Senhor? O que a gente pode ser instruído acerca dela para sermos um pai, segundo a palavra de Deus? E é óbvio que nós temos a necessidade também de refletir sobre isso, em especial num dia como esse, porque nós estamos vendo na atualidade, ou na atual conjuntura do nosso país e do mundo inteiro, uma total desconstrução da família, daquilo que Deus tenciona como projeto, que tem sido atacado por ideologias que provêm do maligno, e tentam destruir o padrão bíblico de família que Deus construiu para o louvor da glória dele. E aí a gente precisa então sempre estar refletindo sobre estas coisas uma vez ou outra, para que Deus possa estar falando graciosamente ao nosso coração. E esta noite em especial, meu desejo é que Deus possa falar ao coração dos pais. É maravilhoso nós vermos nossos filhos chegar aqui e prestar sua homenagem e falar ao nosso coração acerca da alegria que eles têm de ter um pai, quando muitos outros não têm, e quando alguns são ausentes, e quando há falta realmente da presença da figura paterna no lar, isso traz um prejuízo muito grande àquela casa, e um enorme peso sobre a mãe que tem que assumir os dois papéis, tá? Pois ela não foi projetada, vamos dizer assim, para isso, mas vai ter que assumir isso por conta da ausência do pai, de não estar ali no lar. Daí então, eu enumerei algumas coisas para a gente pensar acerca do que realmente se espera de um pai, segundo a Sagrada Escritura. E a gente vai caminhar alguns textos, tá bom? Para a gente perceber algumas coisas. Obviamente, o que foi abordado aqui é um pouco daquilo que ainda tem muito mais para aprender na palavra do Senhor acerca de paternidade. Mas vamos começar pelo texto que nós lemos, tá bom? O que se espera então de um pai segundo a Sagrada Escritura? Aí no texto que nós lemos, o texto vai dizer que um pai, ele se compadece de seus filhos. E aí até coloca Deus como seguindo o exemplo dele, ou de um pai que se compadece. Eu queria mais que fosse o contrário, que fosse assim, como o Senhor se compadece de nós, assim os pais devem se compadecer dos filhos. Mas ele tomou a questão disto, então obviamente o salmista, ele observou
este princípio para os pais. Então, o que nós encontramos nesse texto é que o que se espera de um pai, segundo a Bíblia, é que ele se compadeça de seu filho ou de seus filhos, tá? E essa palavra compadecer no hebraico tem a ver com o sentido de afeição terna, amando o filho misericordiosamente, pensando em sua estrutura. E isso pode ser abordado quando você lê o contexto do Salmo, porque o contexto do Salmo, logo no verso 14, vai dizer assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, uma das coisas que se espera de um pai é que ele se compadeça do seu filho, olhando para a própria estrutura do filho. Muitas vezes, tá bom? Os pais, eles ficam um pouco bravos, ou irados, ou até com o coração duro, e desejam que os filhos já tivessem um procedimento adulto, um bom comportamento exemplar, assim, e exige muito deles que eles se comportem, que fiquem quietos e etc e tal. Como os filhos que são novinhos, têm muita energia, mas não têm uma mentalidade ainda totalmente formada, não dá para você pegar o seu filho e engessá-lo. Então você precisa compreender que seu filho, ele tem uma estrutura e que ele não vai conseguir acompanhar o desejo seu dele ser maduro fora do tempo dele. Tá bom? Fora do tempo dele. Por outro lado, muitas vezes a pressão dos pais, e isso também é pressão da mãe, tá bom? Às vezes é do pai e às vezes também é da mãe, que querem tornar nossas crianças adultas antes do tempo. Aí querem pôr sobre elas roupas que não é própria de criança, mas já é de um adulto, para que ela se pareça bem bonita ou algo parecido. Ou quer que ele tenha o raciocínio que você, de tantos anos na frente dele, venha ter. E isso é impossível para uma criança. Então nós devemos compreender a estrutura dos nossos filhos, nos compadecendo deles, a fim de amá-los e considerar que eles não são perfeitos ainda, mas estão crescendo e estão aprendendo conosco. Uma vez até eu falei um exemplo de algo que acontece às vezes, de um pai falar uma palavra que o filho não entende, não é? E isso é bastante difícil para a cabeça do filho entender o que aqui o pai está dizendo, ou reclamando com ele, né? Você imagine falar para uma criança palavras difíceis que na mente delas, elas não conseguem entender o significado, e você quer que elas se comporte assim. Deixa eu pensar numa palavra difícil, ou me ajudem numa palavra. Menino, você é muito compulsivo. Pronto. Ele não sabe o que é compulsivo. Então, como é que você fala desse jeito para o seu filho? E quer que ele entenda o sentido. Você entende, mas seu filho não entende. Então, são nessas coisas e em outras coisas que nós precisamos compreender, tá bom? Os nossos filhos e nos compadecer deles. Assim como Deus olha para nós e tem misericórdia de nós, o Salmo todo fala sobre isso. Ele diz, tá bom, que Ele perdoa as nossas iniquidades, então a gente também deve perdoar as faltas dos nossos filhos. Ele também diz que Ele afasta de nós os pecados, como o céu é distante da terra. Então Ele vai contemplando a nossa pequenez, Ele olha para a gente e sabe que a gente é pequeno mesmo em relação a Ele, e que a gente nunca vai conseguir atingir o padrão dEle por conta do pecado. Daí então Ele se compadece de nós, Ele olha para nós assim com a compaixão que deseja nos ajudar e carregar nos seus braços para formar realmente a gente do jeito que Ele quer, pacientemente, com compaixão, com misericórdia, com terna afeição, e é assim que os pais devem ser também. No entanto, o que a gente encontra na geração atual é uma impaciência. Tem pais que não têm mais paciência com os seus filhos. Então, eles têm um modo egoísta de viver, só querem pensar em si mesmo, querem ter descanso
e empurra os filhos para fazer outras coisas, e não tem um relacionamento com os filhos. E quando os filhos buscam ter contatos com ele, ou se aproximar deles, são rejeitados, e são até agredidos com palavras, para que não perturbem a paz dos pais. E isso não deve acontecer conosco, porque isso prejudica na formação do caráter dos nossos filhos. E não é isso que Deus deseja, como até ouvimos na mensagem que foi passada com os jovens, quando o pastor Jamerson estava falando sobre isso. Então, uma das coisas, tá bom, que nós aprendemos na palavra do Senhor, é que os pais devem se compadecer dos seus filhos, tá bom? Sejam compassivos, sejam pacientes com eles. Mas não é só isso. Também diz a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6, no verso de número 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 4, a parte B do verso 4 do capítulo 6, assim. A parte primária do versículo 4 vai dizer que os pais não devem provocar os filhos a ira, mas diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, outra coisa que se espera de um pai, segundo a Bíblia, é que ele possa criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É mister que nós, enquanto os pais, neste lugar, venhamos a realizar isto, para que os nossos filhos sejam uma bênção, irmãos, para a glória de Deus. E esse termo, tá bom, disciplina contido aqui, tem a ver com um treino, uma educação, que é um processo. Ele tem o início, ele vai, até que ele esteja no grau. Não é simplesmente assim, dizer uma coisa, depois deixar o filho ao léu sozinho, não. O pai deve acompanhar a vida do filho e deve educar o filho, treinar o filho, disciplinar o filho na doutrina do Senhor, nas coisas excelentes da vida. E para isso a gente vai precisar de dispor tempo, de atenção, de esforço, porque é um grande esforço que devemos ter para ensinar ou educar os nossos filhos. E essa educação, a palavra em si envolve uma educação que envolve ensino mental e moral. Tá bom? Nós precisamos ensinar como os nossos filhos devem pensar e analisar as coisas. Nós precisamos colocar situações diante deles e perguntar como é que eles agiriam, ou se eles concordam com um determinado conceito ou ideologia, e quando eles expuserem o seu pensamento, ou aquilo até que eles aprenderam na escola, com os coleguinhas ou com o professor da sala de aula dele, nós, como pais, nós colocarmos a verdade diante deles, educando-os, disciplinando-os, conforme a verdade do Senhor, a fim de que eles venham crescer firmados nesta verdade, porque uma vez que você ensina a sua criança nesse caminho, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. É isso que diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos levar em consideração esta verdade. Uma das coisas que Deus espera de nós, além de nós nos compadecermos, termos afeição e misericórdia dos nossos filhos, é que a gente crie eles. E esta criação não está isenta da admoestação. A admoestação tem a ver com a imposição de limites. Só pode até aqui, entendeu? É isso que tem que ser. Então, nós como pais, como figuras paternas, dotados de autoridades por Deus para conduzirmos o nosso lar, nossa casa, nós temos que assumir esse papel, a ponto de pôr em ordem o nosso lar, e que os nossos filhos, eles tenham limites em certas coisas. Aí, podemos pensar em algumas coisas. Limite no uso de celular, limite na hora de dormir, limite para estudar, tanto para ele estudar, como parar um pouco de estudar, tá bom? Limites na questão de
obedecer à mãe, porque na relação familiar, tá bom, de filhos com mãe, geralmente, isso não é em todo caso, mas geralmente o que é que acontece? As mães são mais flexíveis, são mais amáveis com os filhos, aí os filhos se aproveitam e então, algumas vezes, tratam a mãe de uma forma inconveniente. Falam alto com a mãe, brabo, diz que não vai fazer, na cara da mãe. A mãe pede, né, Bia? A mãe pede para fazer, Bia, vai lavar os pratos. Não, mãe, vou não. Eita, que desgosto, que tristeza. Foi mesmo com uma faca rasgando o coração assim. Foi uma morte fatal quando uma filha faz um negócio desse com a mãe. Porque a mãe dedicou sua vida para cuidar de sua filha. Passou noites quando ela estava enferma, olhando, observando, para que nenhum mal acontecesse. Alimentou quando você não tinha condição de sobreviver sozinha. Dedicou minutos preciosos para que você pudesse crescer e ser quem é. Aí chega hoje e vem e dá uma facada na mãe. Um tiro na cabeça. Aí um pai que vê isso, ele não pode ficar passivo. É nessa hora que entra a demonstração do pai. Porque a autoridade do pai, quando fala com o filho, ele tem que tremer. E autoridade, como eu já falei, não é grito, tá bom? É um olho no olho, uma palavra séria de autoridade. E como Deus revestiu você, homem, como cabeça do lar, para você ter autoridade, essa forma de você agir, faz com que o seu filho, ele se retraia. E você exige dele, vá pedir perdão à sua mãe. E de hoje em diante eu não quero você desobedecendo em nada a ela. E lança punição, tá bom? Tira o celular, corta alguma coisa, faz alguma coisa para que ela venha a ser corrigida nisso. Isso é a demonstração que a gente tem. E outra coisa, provérbio diz que a gente pode usar a vara. Então, quando o menino é pequeno, ele tem que levar umas palmadinhas para sentir dor, para saber que há um juízo contra a impiedade. Senão ele não vai temer nem o inferno quando for pregado para ele. E ele precisa aprender sobre isso, sobre essa questão do juízo, porque Deus, ele vem com juízo sobre todos os filhos da desobediência. E nós precisamos estar ensinando a isso como pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos acerca disso. E eles precisam aprender assim, tá? Então nós precisamos, como pai, o que se espera de um pai, além de se compadecer, é que ele ensine. Ele discipline o seu filho, ele eduque o seu filho, ele instrua o seu filho, e ele também admoeste o seu filho, corrija o seu filho, pune o seu filho, na medida necessária para que ele venha a ser uma bênção. Existe um texto em Provérbios que diz que se você não usar a vara, você vai estar conduzindo o seu filho para o inferno. E se você usar a vara, você está livrando o seu filho do inferno. Nós devemos pensar sobre isso, tá bom? E os pais não podem ser omissos quanto a isso não. Eu sei que no tempo passado, nossos pais, eles eram mais rígidos e algumas vezes brutos. Tá bom? Eu não sei se alguém passou pela experiência de levar uma mãozada de um pai. Não, né? Mas no passado, tá bom, os pais eram meio bravos. Eles tinham a mão pesada. Então, quando o filho errava feio, ele não alisava não. Ele metia mesmo, a pancada forte mesmo, tá? Uma vez, minha irmã inventou de insultar meu pai pegou ela pelo pescoço e levantou. Quase que mata. E é óbvio que eu acredito e creio que os tempos agora são outros, que agora a gente foi instruído e que a gente não pode estar usando de violência dessa natureza, tá bom? Nós vamos corrigir na medida certa, nós não vamos exagerar. E por isso nunca um pai deve admoestar o filho ou corrigir o filho com ira, tá bom? Nunca devemos fazer assim, porque a ira às vezes faz com que a gente perca o controle
e possa estar fazendo coisas que não deve. Mas, como cristão, educado na palavra do Senhor, nós vamos saber como corrigir seu filho. No momento de falar com ele, no momento dele receber uma palmadinha também, nós vamos saber, porque o Espírito Santo vai estar conosco, nos conduzindo a isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E outra coisa, e essa questão de vara, de palmada, é para filhos pequenos, tá bom? Para filhos já de uma idade de adolescência para cima, esse tipo de correção não é mais adequado. É um olho no olho mesmo, firme, tá? Uma palavra forte, exigindo obediência, para que realmente ele possa estar sendo educado da maneira certa em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós sabemos que uma palavra bendita pode livrar os nossos filhos do mau caminho e também da morte. Então precisamos pensar sobre isso. Mas não é somente se compadecendo, é ensinando e admoestando nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor. Também, tá? E se espera de um pai que ele seja um intercessor de seu filho, alguém que ora diante de Deus por seus filhos. Qual é o melhor exemplo que a gente tem na Bíblia Sagrada? É Jó. No capítulo 1 do livro de Jó, é dito, tá bom, que Jó tinha 10 filhos, são 7 homens e 3 mulheres, isso está no verso de número 2 do capítulo 1 de Jó. Jó tinha 10 filhos, são 7 homens e 3 filhas, e aí no verso número 4, diz que seus filhos, eles iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, e cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para estarem lá comendo e bebendo com eles. Quando passava o turno das festas, dos banquetes deles, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto bíblico diz: assim o fazia Jó continuamente. Então o que se espera também de pais é que eles possam estar continuamente orando a Deus em favor dos seus filhos. Nós sabemos pela doutrina da palavra do Senhor que o pecado é algo extremamente mau e maligno. E que nenhum de nós, por mais esforço que venhamos a ter, ensinar as verdades de Deus e as coisas certas que os nossos filhos devem fazer, não é garantia de que eles vão obedecer totalmente ou 100% a isso que estamos ensinando. Mas uma vez que Deus, pelo seu Espírito, alcança o coração dos nossos filhos, eles andarão no temor do Senhor. E é o temor do Senhor que vai livrar os nossos filhos do mal. E aí então nós precisamos, diante dessa realidade, estar orando a Deus para que Ele mesmo opere no coração e na vida dos nossos filhos, a fim de que os nossos filhos sejam uma bênção para a glória de Deus, a fim de que os nossos filhos não se enveredem pelo mau caminho, a fim de que os nossos filhos não abracem a ideologia de gênero, a fim de que os nossos filhos não abracem a imoralidade, ou todo tipo de mal que está presente neste mundo. Nós precisamos continuamente estar aos pés do Senhor, orando e apresentando a vida dos nossos filhos diante de Deus, porque se Deus não guardá-los, nós não poderemos guardá-lo. E a realidade disso, irmãos, é que a gente encontra fatos, notícias reais de acontecimento com famílias cristãs, em que filhos de pastores, irmãos, se desviaram para o mau caminho, estão cometendo torpeza, e serão condenados ao inferno, por causa dessas transgressões. E nós não desejamos isso para os nossos filhos. Então devemos estar clamando continuamente diante de Deus, por eles, apresentando eles a Deus, todo o tempo, em todo o tempo, para que o Senhor os guarde e os livre, e não somente isso, mas também para que Deus possa guardá-los na questão da enfermidade. Existe um exemplo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que é o exemplo de Jairo.
Jairo, ele tinha uma única filha única, e essa filha adoeceu de uma doença mortal, e aí, diz o texto bíblico que Jairo era um dos principais da sinagoga, ele era alguém que presidia, vamos dizer, uma igreja. Então, ele era quem controlava, quem ia ministrar, quem ia pregar, quem ia trazer devocional. Ele era um exemplo de pessoa fiel a Deus, e ele tinha uma filha, e essa filha adoeceu. Como essa filha adoeceu, o único recurso que ele podia procurar era o do Senhor. E ele ouviu falar que Jesus cura, liberta, transforma. E o texto bíblico diz então que ele vai até Jesus, e ele clama a Jesus que cure a filha dele. Jesus se dispõe a ir até lá para efetuar então este milagre. No meio do caminho acontece um outro milagre com a mulher do fluxo de sangue. Depois que acontece o milagre com a mulher do fluxo de sangue, chega um mensageiro da casa de Jairo dizendo: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus olha para o que foi dito e olha para Jairo e diz para ele: não temas, crê somente. E aí ele acompanhou Jairo até a casa deles, pediu para que todos fossem removidos do local. Ele chega lá dizendo que a menina não morreu, mas apenas dorme. O pessoal ri e zomba de Jesus. Jesus apenas deixa entrar Pedro, Tiago e João, junto com o pai e a mãe da menina, no ambiente onde a menina está. Chega, pega a menina e dá ordem, porque ele pode fazer isso. Ele é aquele que tem a palavra da vida, e ele vivifica a quem quer. E naquela hora ele diz para aquela menina: levanta-te, Talita cumi, levanta-te. E a menina se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos ficar alheios a isso. Nós não podemos olhar algo dessa natureza e não ir em busca de Cristo, orando a Ele, para que possa operar na vida dos nossos filhos, porque eles também são passíveis de adoecer de doenças mortais, e nós precisamos estar orando para que Deus possa guardar a saúde deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós consideramos uma perda lamentável, de um jovem ou adolescente que a morte o traga, e ele não tem o restante de anos de vida longos diante do Senhor, para a glória de Deus. Então, nós precisamos nos colocar assim também. Enquanto pais, nós precisamos interceder a Deus por os nossos filhos, continuamente, tá bom? Um quarto item, ou coisa que se deseja também, que se espera de um pai cristão, é que ele seja o provedor para os seus filhos. Na carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo deixa um princípio, embora que ele não esteja falando propriamente acerca de família, mas ele usa esse princípio acerca do que ele é para os coríntios. É como se ele fosse o pai na fé dos coríntios, e ele usa um princípio natural para falar sobre isso, tá? E ele diz assim, no capítulo 12, no verso de número 14: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, não serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Esta palavra entesourar, tá bom? Parece assim, amontoar tesouro, ou acumular bens, ou algo dessa natureza. O sentido dela, no geral, é que o pai é que deve prover para os filhos. Esse é o princípio bíblico, o pai como sendo provedor, aquele mantenedor, aquele que vai sustentar os filhos, até que eles possam ter uma vida bem instruída, venham amadurecer, consigam um trabalho, constituam uma nova família, e assim possam levar a vida sem depender de nós. Mas o princípio geral e básico para todos nós é que os pais é quem deve ser o provedor para os filhos. Isso é esperado pelos nossos filhos.
E uma das coisas que a gente sente mesmo no coração é quando o filho pede alguma coisa e a gente não tem condição de dar. Eu já passei por essa experiência, irmãos, de minha filha solicitar algo para degustar e eu não ter condição de dar. Isso mata a gente, entristece o nosso coração e a nossa alma. Por isso, pais, venhamos nós nos aperfeiçoar e termos um trabalho digno, capaz de conceder a nós sermos o provedor da nossa casa e dos nossos filhos, de conceder a eles o necessário para o bem-estar deles, para que eles cresçam saudáveis e possam ir se aperfeiçoando, amadurecendo, até que eles possam tomar contas de si próprios. Mas é mister. É mister que os pais venham prover para os filhos. Aí aqui vai também uma outra exortação que pode suceder. Já ouvi relatos de algo dessa natureza, de que o pai, ele não provê algo para os seus filhos, no entanto, ele surge com coisas novas para si. Vamos pensar que o pai é um esportista, como foi mencionado aqui na peça das crianças, né? Então, o que acontece? O filho necessita de um sapato, porque o sapato dele já está desgastado e ele precisa ir para a escola com o sapato. Aí o pai vai e diz que não tem condição de comprar o sapato agora. Na semana seguinte, chega o pai com capacete novo, com luva nova, com bota nova para ir pedalar. Então, para si ele tem, mas para os filhos não. Isso é incompatível, incoerente. É alguém que só está pensando em si mesmo e não considera o próprio conceito de pai, que é prover para seus filhos. E às vezes, muitas vezes, a gente tem que se sacrificar em prol deles, deixar de comprar para nós, coisas que muitas vezes a gente necessita, para o bem-estar deles, para que eles possam ter suprida todas as necessidades básicas necessárias para um crescimento de modo adequado, tá bom? E isso é lamentável também, nós encontramos alguns pais que fazem isso também, tá? E fora outros casos que ímpios praticam aí fora, que é um desastre, tá? Como já foi relatado, isso até serve de testemunho também, de alguns pais que viviam antes no mundão, e eles trabalhavam a semana inteira, aí recebiam o seu salário. Geralmente quem trabalha semanal é pedreiro, servente de pedreiro, esse pessoal, entendeu? E aí eles ganham semanalmente o seu dinheiro, para que eles possam comprar o mantimento de sua casa, etc. E já teve pessoas que testemunharam acerca disso, que quando era do mundo, trabalhava a semana todinha, pegava o dinheiro, aí torrava o dinheiro todinho na bebida e na farra. Quando chegava em casa, que a esposa pedia para comprar, fazer a feira, o dinheiro acabou-se. E os filhos padecendo necessidade. Qual a visão ou a imagem que esse filho vai ter de seu pai quando ele comete estas coisas? Não é? Isso é lamentável lá fora. Obviamente isso não acontece conosco, eu acredito que não, porque nós já fomos transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e agora compete a nós assumirmos a nossa postura de um pai, e então obedecer os mandamentos da palavra do Senhor, a fim de que venhamos a educar os nossos filhos e prover para os nossos filhos aquilo que é necessário para o bem-estar deles. Então, pai, seja um provedor para os seus filhos. Em quinto, também seja um exemplo para eles. Em Mateus capítulo 10, quando Jesus está discursando lá, ele fala que basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. E aí eu acrescento,
basta que o filho seja como seu pai. Então, para isso, o pai tem que ser um exemplo para o filho. Tem que ser um pai nota 10. Tá bom? Educado, temente a Deus, que ora, que conduz realmente a família, que ama os filhos, que dialoga, que está presente, que, como foi dito, que joga futebol, Jailton, né? Machucado do joelho, nem pode jogar mais, está jogando com o filho, né? E dando exemplo, sendo exemplo para o seu filho. Fala a verdade, acima de tudo, ama a mãe do filho, que é sua esposa, né? Ama ela, trata ela bem, para que o filho possa olhar para ele também e se espelhar nele, para que possa amar a sua esposa como o pai ama a sua mãe. Tudo isso, tá bom, está encaixado nesse negócio de ser exemplo, de ser modelo. E aí os pais precisam refletir: eu estou sendo modelo realmente para os nossos filhos? Eu estou sendo isso? Eles estão aprendendo algo bom de mim, verdadeiramente? Ou ele me vê como alguém ignorante, grosso, que não dá tempo, que não posso nem me aproximar dele? Irmãos, é inconcebível os filhos terem medo de estar perto dos pais. Os pais precisam, por sua postura e por seu exemplo, atrair a presença dos filhos, ser uma bênção para os filhos, alguém que os filhos podem estar perto, confiar, abrir o coração, contar coisas que a mente dele está preocupada e perturbada, e encontrar no pai um ótimo conselheiro, um homem sábio e prudente. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, e em tudo e em todas as áreas, tá bom? Nós precisamos ser assim. E por fim, para finalizar também, o que se espera de um pai, segundo a Escritura, é que ele ame seus filhos. E aí amar, irmãos, envolve ser paciente, benigno, suportar todas as coisas por causa dos filhos, carregá-los muitas vezes, dialogar com eles, ter tempo para eles, ter na mente e no coração o propósito de cuidar bem dos filhos, para que você possa formar um adulto maravilhoso. Tá bom? Nós precisamos amar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. Isso envolve todas estas coisas que foram faladas antes, e mais coisas que cada um pode realizar dependendo da realidade de cada qual, mas é necessário que haja amor, que você olhe para seus filhos e você o ame. Que jamais aconteça de algum pai olhar para seu filho como um peso, como alguém indesejado, como um filho indesejado, como alguém que ele não quisesse ter vindo ao mundo. Que jamais suceda isso conosco, mas que nós possamos amar os nossos filhos, porque os filhos são bênção do Senhor, e que possamos realmente dar a nossa vida, para que eles possam ser encaminhados à presença do Altíssimo, e sejam eles homens de Deus, mulheres de Deus, como nós somos também. Então que esta noite o Senhor Deus possa aplicar e falar graciosamente ao nosso coração acerca da paternidade. E ninguém melhor para aprendermos do que o nosso Deus, que é Pai, e que se revelou no Evangelho como Pai, e que nos ama incondicionalmente, como filhos. Louvado seja Deus por isso. Então agora eu quero orar, tá bom, pelos pais presentes neste lugar, para que Deus possa abençoar a vossa vida, e vocês sejam um pai excelente em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, eu rogo a Ti neste momento por todos os pais presentes neste lugar, e me incluo também nesta oração, Senhor, para que o Senhor me conceda, e conceda a todos os meus irmãos, Pai, sabedoria, temor,
para que venhamos a obedecer à instrução do Senhor e sermos, ó Deus, um Pai segundo a Tua palavra. Ó Deus, opera nesta noite na vida de cada homem presente neste lugar que é pai, e na vida daqueles, ó Deus, que ainda irão ser pais. Comece, ó Deus, a trabalhar tudo isso, Senhor, que foi mencionado esta noite, a fim, ó Deus, de que ele cumpra cabalmente o seu papel de pai. Ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa nos instruir, pois Tu és o melhor exemplo de pai para nós, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe cada um dos homens, dos pais presentes neste lugar, e faça, Deus, deles pais tementes a Ti, e que possam, Senhor, se compadecer dos seus filhos, ensiná-los, educá-los e discipliná-los, que o Senhor, ó Deus, possa conduzi-los, ó Deus, a serem exemplos para os seus filhos, Pai, que eles possam ser o provedor deles, meu Deus, que eles possam, Senhor, amar os filhos, conforme, ó Deus, o Senhor nos amou. Esta é a minha oração, Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.